do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês que acompanham aqui o canal Palavra Verdadeira. Hoje estou aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra do Senhor para a sua vida, para o seu coração. A Palavra de Deus hoje que se encontra no livro de Lucas, capítulo 23, apenas a parte A do versículo 34, que nos diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Queridos, nesse momento eu quero pedir a vocês que deixem o seu gostei, é muito importante para o desenvolvimento aqui do canal, tá bom? Agradeço de coração todos vocês que têm acompanhado aqui o canal e muito obrigado por compartilhar, por se inscrever no canal, que Deus abençoe cada um de vocês. Considerando algo que está acontecendo hoje e que está, digamos assim, causando algo muito tumultuoso no mundo evangélico, que foi a questão dessa polêmica que teve envolvendo o cantor Kleber Lucas. O cantor Kleber Lucas voltou a causar polêmica nas redes sociais ao compartilhar um trecho de sua participação no Mídia Ninja, no vídeo em que ele aparece sendo entrevistado pelo cantor Caetano Veloso. Vou mostrar um trechinho agora do que aconteceu numa entrevista com o cantor Kleber Lucas. Tem um hino que fala o seguinte: alvo mais que a neve. Se você aceitar Jesus, você vai ficar branco como a neve. Isso é cantado por brancos e negros com lágrimas, porque tem uma melodia lindíssima. Porque o discurso, às vezes, nefasto, um discurso de dominação, ele está embalado, ele tem uma entrega muito boa. Com base nisso que vocês puderam ouvir, o cantor Kleber Lucas, ele se equivocou quando ele disse que o hino 39 da harpa cristã, Alvo Mais Que a Neve, ele era um hino de cunho racista, que tinha algo racista por trás da mensagem de um hino inspirado pelo Espírito Santo. A gente sabe, e eu não concordo com Kleber Lucas, nós sabemos que esse hino não tem nada a ver com cor da pele, absolutamente. Esse hino ele tem a ver com a palavra de Deus, ele tem a ver com a parte espiritual exclusivamente, com pecados. Então Kleber Lucas se equivocou demais, ele errou. Então o que acontece? Só que o fato de Kleber Lucas ele ter se equivocado, ele ter errado feio, derrapou feio, concordo plenamente com todo mundo que está até talvez revoltado, mas acredito que desproporcionalmente, porque na verdade a minha concepção não é em apoiar Kleber Lucas, não é questão de aceitação, não é questão de dizer que ele está certo, porque na verdade ele realmente estava errado. E está errado, ele se equivocou feio, porque o hino ele tem a ver somente espiritualmente. Alvo mais que a neve, quando a Bíblia diz que se os nossos pecados eles forem vermelhos como a escarlate, se tornarão brancos como a neve. Então isso tem a ver com pecados, tem a ver com ações, com atitudes, e não com cor da pele. Isso não é nada material, podemos dizer assim. Então ele se equivocou, mas o que eu não concordo é muita gente se levantar contra ele, se colocando no lugar de juiz, quando a palavra de Deus ela nos ensina a admoestar com amor, com paciência, nos ensina a tratar com as pessoas de forma mansa, e aí a gente ganha essas pessoas para Jesus. Eu acho que a atitude de muitas pessoas que se levantaram em defesa da palavra de Deus é revoltante, digamos assim, para Kleber Lucas, porque são pessoas que têm se levantado atirando pedras, porque eu acredito que o fato de alguém não concordar com o que ele falou também não dá o direito de ninguém apontar, porque é aquilo que a palavra de Deus diz: quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem pecados e não existe categorias de pecados, porque Kleber Lucas falou algo equivocado sobre um hino da harpa que não tem nada a ver. Isso também não dá o direito de ninguém se levantar com o juiz para julgá-lo por essa ou por aquela razão. Não interessa, como tem até muita gente expondo outros vídeos de Kleber Lucas na casa dele. Eu acho isso muito feio, eu acho isso autopromoção para muitas pessoas, se aproveitar da imagem dele porque é um cantor, né, porque é uma pessoa de mídia, então estão se aproveitando disso. Quando na verdade, na condição de cristão, nós temos que estar muito mais com a palavra de Deus, quando Jesus disse aqui: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quando Jesus pediu perdão por essas pessoas aqui, elas estavam humilhando Jesus, elas estavam apontando Jesus, elas estavam zombando de Jesus, escarnecendo de Jesus, contrariando a palavra de Deus em todos os níveis.
E Jesus pediu perdão por elas. Naquele momento Jesus orou por elas. E é isso que todos nós devemos, independente de qualquer coisa, devemos fazer, que é orar por Kleber Lucas e por qualquer outra pessoa. Não é porque ele é famoso, entre aspas, não é porque ele é um homem da mídia ou porque ele é cantor, não, é por qualquer outra pessoa. Nós devemos orar, nós devemos apresentar a Deus e não se colocar no lugar de juiz, porque isso é viver a palavra de Deus. Não existe categoria para pecados, não. Ele errou do jeito dele, nós também erramos, nós também pecamos. Nem por isso ninguém está aqui para apontar o meu pecado ou para apontar o seu pecado, ou o pecado seja lá de quem quer que seja. Jesus ensinou a orar, Jesus ensinou a perdoar, e é isso que nós temos que fazer. Nos 500 anos do Brasil, na celebração pelos 500 anos, eu estava em Porto Seguro e eu tive a oportunidade de ver Kleber Lucas cantando. E lá atrás, há muitos anos, eu vi que Kleber Lucas se perdeu bastante pelas ações dele em cima do palco. Ele abriu a boca e disse assim: eu, uma das maiores estrelas do mundo gospel, estou aqui porque estava no Rio de Janeiro, junto com outras celebridades. Então, eu achei que ele estava ali se engrandecendo, se auto-intitulando de estrela do mundo gospel. Então, a gente sabe que só existe uma estrela, que é Jesus. Nós sabemos que só existe um grande, que é Jesus, um que é maravilhoso, que é Jesus. Durante todo o show de Kleber Lucas, ali ele só fazia contrariar em muitas coisas, em muitas ações, a palavra de Deus. Sabe o que aconteceu? Saí no meio do show porque não estava legal, nem por isso eu saí criticando, zombando, apontando e nem detonando o cantor. Apenas um pouco desapontado porque conheci o Kleber Lucas, que trouxe hinos inspirados, maravilhosos, hinos do Espírito Santo que somaram demais para a vida de muitas pessoas, que são hinos lindíssimos. Mas eu quero dizer que muitas pessoas têm se colocado no lugar de juiz. Queridos, nós não somos juízes para julgar ninguém, para se posicionar em relação a ninguém. A palavra de Deus, ela não precisa de defensores. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, Jesus não precisa de defensores, tá? Quem defende a palavra de Deus é o próprio Deus, ela é poderosa em si mesma, não precisa de ninguém defender a palavra de Deus. O que nós precisamos é orar por ele, para que Jesus possa abençoar, e que se ele se encontra numa vida errada, equivocada, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, como eu peço a oração de vocês pela minha vida e como eu oro pela vida de todos. Não sou melhor do que ninguém, não estou aqui me colocando acima de ninguém, mas só acho que nós precisamos rever alguns conceitos, principalmente quando alguns dos nossos irmãos cometem algum tipo de erro, porque o que a gente vê é um Jesus que volta para buscar a ovelha perdida, e não um Jesus que pega a ovelha perdida e fica acusando porque que ela caiu no abismo, porque que ela não vigiou, porque que ela não olhou para o caminho, porque que ela se descuidou, apontando, acusando. Isso não acontece. Muito pelo contrário, a gente vê um Jesus carinhoso, um Jesus que cuida, um Jesus que estende a mão, um Jesus que coloca nos ombros, um Jesus que leva para restaurar para o meio das 99. E é isso que Kleber Lucas está precisando, é isso que muitos irmãos estão precisando dentro da igreja, porque estão sendo colocados para fora, expulsos, porque cometem erros, cometem pecados, são apontados, são disciplinados, muitas vezes de forma muito rigorosa. Conheci muita gente que hoje abandonaram o Evangelho porque erraram e foram disciplinados tão rigorosamente que não podiam tomar ceia, não podiam frequentar culto de oração, não podiam estar buscando a Deus. E que tipo de evangelho é esse? Que fecha a porta para que o fraco, aquele que pecou, aquele que caiu, não possa se revitalizar, não possa se erguer, não possa se oportunizar a buscar Deus para restaurar a sua vida espiritual. Não conheço esse tipo de evangelho. O evangelho que eu conheço é o evangelho de Jesus, que estende a mão, que tem piedade, que perdoa, que ama, que abençoa, que estende a mão, que vai atrás e que não aponta, não acusa e nem se coloca no lugar de juiz. Esse é o evangelho que nós devemos viver a cada dia. Então, queridos, que nós possamos orar uns pelos outros para que o Senhor possa continuar nos abençoando. Oremos ao Senhor nesse instante. Querido e maravilhoso Deus, nesse momento, Senhor,
Quero te pedir pelas nossas vidas, para que a cada dia nós sejamos mais e mais parecidos com Jesus, para perdoar, para compreender, para estender a mão, para orar uns pelos outros, para que assim, Senhor, a Tua palavra possa reinar em nossas vidas e em nossos corações. Abençoe Kleber Lucas, abençoe os nossos irmãos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão precisando de uma força para se levantar, que sejam alcançados e abençoados. Nos levanta a cada dia, nos põe de pé diante de Ti, ó Pai. Que a cada dia sejamos alcançados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pela graça do nome de Jesus e pela Tua palavra. Nos ensina a cada dia, Senhor, a viver a Tua palavra sem espírito de acusação, sem espírito de dominação, mas que nós sejamos humildes para compreender uns aos outros, para saber que nós também erramos, que nós também pecamos e que nós também precisamos da Tua misericórdia. Portanto, Senhor, venha abençoar cada um de nós. É aquilo que eu te peço agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com a vida de cada um de vocês agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e a gente se vê por aqui no próximo vídeo do canal Palavra Verdadeira.